Boa noite a todos. Boa noite. Eu iniciei o culto de hoje lendo, e depois perguntando como foi a semana em relação à insensatez. Como eu disse no começo, talvez você tenha se deparado com a sensatez alheia, ou seja, sofrido com a insensatez de outra pessoa, ou talvez, como de fato pode ter acontecido, e na verdade é provável que aconteça durante a semana, a gente sofra com a nossa própria insensatez. Alguma decisão ou outra que a gente tome errado durante a semana. E eu comecei o culto assim porque é desse jeito, e é sobre isso que Salomão vai tratar lá em Eclesiastes, capítulo 10. Abram as suas Bíblias, em Eclesiastes, capítulo 10. A partir do versículo 5. Como eu disse na semana passada, Salomão está caminhando para o final. A partir de semana que vem, vão ser aqueles convites finais, aquelas conclusões. Como ele está caminhando para o final do seu livro, no culto passado nós vimos que ele fez um apanhado sobre a sabedoria, mostrando o valor da sabedoria, como nós devemos de fato seguir a sabedoria. E agora, para contrastar isso, ele vai fazer reflexões a respeito da insensatez. E claro, depois chegando numa pequena conclusão no último versículo do capítulo 10. Então nós vimos até o versículo 4 na mensagem passada, no culto passado, e nós veremos a partir do versículo 5, terminaremos o capítulo 10 no culto de hoje. Depois nós teremos apenas mais 3 mensagens para terminarmos finalmente, o livro de Eclesiastes. Mas tem sido uma jornada com Salomão em busca do significado da vida, não sei para vocês, eu espero para vocês também, mas para mim fantástico assim, de descobrir muitas coisas, inclusive atuais e relevantes para a gente hoje, acompanhando Salomão nessa busca por aquilo que dá significado para a vida dele. Versículo 5 do capítulo 10, Salomão diz assim: há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. A gente vai lendo como o texto é até o capítulo 20, o versículo 20, eu não vou ler todo o texto com vocês antes, como geralmente eu faço. A gente vai lendo alguns trechos e comentando a respeito do que Salomão está dizendo. Assim como ele fez com a sabedoria, não há tanto uma lógica argumentativa, no sentido de um trecho levar a uma consequência do outro, mas por outro lado há uma lógica de assunto. Vocês vão perceber que ele está tratando todo esse final do capítulo sobre insensatez, mas por outro lado ele vai dividir não um argumento lógico, mas simplesmente dizendo: esse é o trabalho do insensato. Essa é a fala do insensato. Essas consequências da insensatez. Mais ou menos jogando algumas coisas relacionadas à insensatez, mas que, claro, dentro desse grande assunto da loucura, da insensatez, daquele que é insensato. Lembrem que a loucura e insensatez para o judeu, na Bíblia, não é necessariamente aquela loucura da demência mental, mas é um afastamento de Deus que leva à corrupção espiritual, à depravação espiritual. Então, quando Salomão usa, e ele usa muito esse termo lá em Provérbios, ele não está falando alguém que é louco e que precisa ir para um hospício. Ele está falando alguém que é louco, que se afasta de Deus. E por isso é um louco, é um insensato, é um tolo. É isso que ele diz. No versículo 5 é interessante, ele já vai começar falando sobre insensatez lá de cima, para depois voltar lá mais em cima ainda. Vocês vão perceber que ele começa falando de cima, daqueles que lideram ou daqueles que governam, para depois descer da insensatez que nós vemos no dia a dia, para depois voltar mais em cima ainda e falar daqueles que reinam, que claro é acima dos governadores naquela época. Mas ele já começa chutando balde. Ele diz: há um mal que eu vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. A sensatez é possível, a insensatez é vista na sociedade por culpa da liderança, ele está mostrando. Ele está dizendo: eu olho para os governadores e eles promovem essa insensatez à medida em que eles, versículo 6, tolos são postos em cargos elevados.
Literalmente aqui o texto diz grandes alturas. Então aqueles que são tolos, aqueles que são insensatos, são colocados por esses governadores nos lugares mais elevados da sociedade, nos lugares de poder, de influência, onde na verdade deveriam estar os sábios, mas são ali colocados esses tolos, esses insensatos, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Lembra que Salomão vai escrever todo esse trecho por meio de paralelismo, como ele faz muito, a grande maioria dos provérbios são escritos, é escrito assim por meio de paralelismo. E o bom do paralelismo é que uma parte ajuda e explica a segunda parte, por causa desse contraste. Então quando ele está dizendo que todos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores, a gente tem que lembrar da mentalidade judaica em que um rico era considerado alguém sábio porque conseguiu, por meio da sua sabedoria, se tornar um rico. Então não é porque simplesmente o cara era rico, mas esse rico está contrastando o tolo, então a gente pressupõe que ele é rico e por causa da sua vida abastada, ele demonstrou que tem sabedoria suficiente para, quem sabe, governar uma cidade, governar um país, governar uma província daquela época. Mas não é esse o caso. Aquelas pessoas que demonstravam que deveriam estar numa posição mais elevada, não são colocados nesses cargos. Enquanto todos insensatos são colocados nessas posições. Aqui Salomão podia olhar para os governadores e falar que isso era loucura, isso era insensatez, fazer essa troca de valores. Mas por outro lado, na democracia que nós vivemos, a gente tem que olhar para a população e dizer que a gente às vezes é insensato. É só a gente perceber quem está no poder. Você tem aquela pessoa que é expert em administração, que saberia talvez governar bem, mas essa pessoa não é colocada. Agora, o outro, porque é famoso, sai da sua profissão de fama, quer ser jogador de futebol, quer ser de qualquer outra coisa assim, e porque ele é famoso, ele automaticamente concorre a um cargo e, pasmem, ele ganha. Está aí o nosso querido Tiririca para dizer como isso é possível aqui. Tá? Se ele foi bom ou não, deputado, que ele foi lá, é outros 500, não é essa a questão. A questão é alguém totalmente sem preparo administrativo que é colocado ali simplesmente por um nome, por qualquer outra razão que não deveria estar lá. Isso é um erro, é um mal que Salomão olha para debaixo do sol. Talvez você lembre da sua empresa que nem sempre aqueles mais capacitados são aqueles que recebem as promoções. É por isso que as pessoas gostam tanto de bajular. Porque difícil é estudar, difícil é conseguir escolher os lícitos. Muito mais fácil é você ser um bajulador. Muito mais fácil é você ir lá e agradar o seu chefe, porque aí você vai conseguir os benefícios e vai ser colocado numa posição em que não deveria estar, porque você não tem o mérito para estar lá naquela posição. Salomão está olhando para isso e fala assim, não faz sentido. E é exatamente o que a gente vê hoje, essa injustiça. No versículo 7 ele vai mostrar que agora não é tanto culpa dos governadores, mas o que também acontece, perceba que ele inicia agora dizendo, e tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Ou seja, essa injustiça não acontece simplesmente quando os governadores, quando os líderes colocam pessoas no poder, mas acontece no dia a dia. Quando você olha, era para ter alguém que deveria ser um príncipe honrado, alguém de uma família nobre andando a pé, e por outro lado, um servo sendo honrado e andando a cavalo. Talvez a maior ilustração disso tudo é a própria vida de Jesus Cristo e dos seus discípulos, em que no maior momento de honra da vida dele, ele montou um jumentinho. Pensa bem, o povo todo estava a favor dele, aclamando para ele ser rei, e colocaram ele num jumentinho, nem para pegar um cavalo branco, digno, naquele momento. No maior honra de Jesus Cristo, ele ainda está humilhado, montado num jumentinho. Quando a gente olha para as pessoas, principalmente para os missionários hoje, é impressionante a desonra. Eu lembro de um rapaz que comentou comigo uma vez, numa conferência que eu fui, eles estavam contando ali pra gente um caso, e quando ele chegou no aeroporto,
né, depois de uma viagem longa de missões, que ele estava e passou por perigos, aquele cheio de história para contar. E ele chegou no aeroporto, o aeroporto estava lotado de gente, um monte com plaquinha, com coisa, com câmera fotográfica, né? E claro, ele sabia que não era para ele, mas ele ficou imaginando, né? Um dia, quem sabe, né, os missionários não vão ser reconhecidos como deveriam ser, e a gente vai chegar e vai ter pessoas, cara, o que aconteceu lá? O que você passou? E aí ele lembra, né, que ele passou pela multidão, claro, desapercebido, e aí quando ele olhou para trás, no mesmo voo dele, tinha um youtuber, jovem, moleque, mas sendo recebido por uma multidão. Porque era, claro, hoje, né, digital influencer. Um influenciador, É que eu sou, né? Eu sou influenciador digital. Quem sabe não foi o Eduardo que estava lá no aeroporto? Quem sabe não era o Eduardo que estava lá no aeroporto, né? Pode ter sido, né? Pode ter sido. Mas é impressionante como as pessoas que não deveriam ser são honradas, quando aquelas que deveriam ser honradas são desprezadas. Ou se não é desprezado, é assim, um zero à esquerda na sociedade. Se estivesse vivo ou não, tanto faz. Mas aquelas que deveriam ser assim, são honradas pela população. Salomão está olhando para tudo isso e falando, isso é uma insensatez, isso é loucura. Eu estou vendo pessoas em cargos e honras opostas. Salomão já havia escrito isso em Provérbios capítulo 19 e versículo 10. Como ele escreve, claro, esse trecho no sentido, no modo proverbial, é muito fácil a gente achar respaldo para aquilo que ele escreve em Provérbios 19 e 10. Ele diz, não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Quando você tem uma troca, veja bem, não está querendo dizer que um servo não deve ser honrado e tudo mais. O que ele está querendo dizer é essa troca injusta que há na sociedade, em que aqueles que deveriam ser honrados são desprezados, e aqueles que deveriam ser, não desprezados, mas não deveriam receber toda essa honra que recebem essa honra como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. É só a gente perceber quando um jogador de futebol desembarca no aeroporto. Parece que é a última bolacha do pacote, né? Parece que é uma pessoa, se a sociedade viver sem ele, parece que a gente não tem mais história. Tamanha a veneração que as pessoas têm, simplesmente porque ele joga futebol. Claro, pode ser jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Nem para ganhar do Cuiabá ganhou, né? E ainda tem que ouvir piadinha quando for dar aula lá em Cuiabá, porque nem para ganhar do Cuiabá ganhou, né? Ainda tem que ouvir piada deles lá. Agora o Salomão vai mostrar que essa insensatez tem consequência no dia a dia de uma pessoa. Olha que curioso, versículo 8 e 9. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. É curioso o jeito que ele escreve, porque é bem o dia a dia de um judeu comum daquela época, de uma pessoa daquela época. Você está derrubando um muro, né? Vai construir uma casa, você está derrubando, erguendo um muro, você está cavando um buraco. Alguns comentaristas sugerem que a primeira expressão aqui, quem cava um poço, que literalmente é quem cava uma cova, né, um buraco no chão, assim, está se referindo à vingança. Eu acho complicado. Embora você tenha um texto, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 20, Ezequiel vai dizer assim, que vai clamar ao Senhor por libertação pelos seus inimigos, porque os seus inimigos estavam caçoando dele e tinham feito uma cova para ele. Então, por causa desse texto, eles dizem, tá vendo? Quando você cava uma cova, porque você já está querendo o mal do outro, né? E querendo que ele morra para você enterrar. Mas, por outro lado, as outras frases não parecem ter tanta relação com essas coisas, assim. Então, o que parece aqui é que Salomão está mostrando o dia a dia de uma pessoa. Um cara que trabalha na agricultura, ele vai ter que cavar um buraquinho no chão para fazer isso. Né? Alguém que trabalha lá com a construção vai ter que derrubar, vai ter que construir um muro, vai ter que mexer com... São coisas do dia a dia. Por outro lado, daqui a pouco vai ficar visível para a gente que o que Salomão está dizendo aqui não é qualquer pessoa fazendo isso. É quando o insensato faz essas coisas. Porque o insensato é aquele que faz as mesmas coisas que o sábio faz, mas de uma maneira insensata. E por causa disso ele corre riscos desnecessários.
Já viu um acidente doméstico como acontece? Geralmente você pegou aquela escada velha, que não era para ninguém subir nela, e você fala, não, fica tranquilo que eu me garanto, eu sei o jeito que funciona essa escada. Aí você põe a escada, tá na cara que vai dar problema, tá na cara que é uma insensatez, mas você fala, não, deixa que eu me garanto, né? E aí você sabe o que vai ter. Aí você vai trocar aquela lâmpada, o fio tá tudo solto, não, deixa que eu entendo do assunto, pode ficar tranquilo. Não é melhor chamar alguém? Não. Não é melhor pôr no equipamento de segurança? Não, eu entendo do assunto, pode ficar tranquilo. Você sabe que vai levar o choque, você sabe que vai, mas são as mesmas coisas que um sábio faria. Mas um sábio olharia para aquilo e falando assim, não, espera aí, isso não é seguro para eu fazer isso, né? Olharia para uma lâmpada dessa e falando, não, espera aí, isso eu prefiro chamar um especialista porque o negócio está bem feio ali. São as mesmas coisas feitas por um sábio e por um insensato. A grande diferença é o modo que é feito isso. O que sugere isso é o versículo 10. Perceba que no versículo 9 ele só termina dizendo, quem racha lenha se arrisca. Com que você racha uma lenha? Com um machado. E o versículo 10 ele vai dizer, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que o sábio vai fazer? Primeiro ele vai afiar o machado, para depois fazer o trabalho. O insensato ele vai fazer o mesmo trabalho. Só que ele vai pegar, vou ficar afiando o martelo aqui, um tempão que eu estou afiando esse machado, desculpa. Um tempão que eu estou afiando esse machado aqui, eu poderia já cortar um monte de lenha, e aí ele vai dar aquelas cabeçadas, porque ele é insensato. Ele não vai fazer isso do jeito certo. É a mesma coisa da pessoa que acha que ser organizado, perder tempo, como organizar o seu dia, eu poderia estar fazendo tanta coisa, eu vou parar, pegar bem a hora do meu dia para organizar o meu dia. Não, já posso fazer um monte de coisa aqui. Vê o final do dia dessa pessoa e vê o final do dia daquela pessoa que pegou meia hora para organizar planejar o seu dia. Então, são as mesmas tarefas, mas por outro lado, de um lado você tem um insensato fazendo essas tarefas. Do outro lado, você tem um sábio fazendo essas tarefas. Então, o insensato é aquele que acha que não precisa afiar a lâmina, ele não precisa preparar. E aí, claro, ele vai ter que golpear com mais força. Quando a gente percebe que o trabalho realizado foi o trabalho de um insensato e não foi um trabalho de um sábio. Olha o versículo 11. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Já viu aqueles vídeos dos encantadores de cobra, né? O cara está lá encantando a cobra. Agora imagine, chega lá e pica a pessoa. Para que serviu o encantador? Ou seja, o resultado do trabalho que escancara a insensatez daquele que está fazendo o trabalho. Uma vez eu estava no seminário, casa do atual reitor, que era toda de madeira, né? Começou um incêndio lá de cima da montanha, na época seca, né? Aquela mata toda, e descendo. Eu estava lá no núcleo, e aí a Rosa, a secretária lá, falou assim, o Helder está chamando todo mundo que puder, porque o incêndio está chegando na casa dele. Tudo de madeira, a gente correu, todo mundo tinha para lá, um monte de aluno tentando o que vai fazer. Aí eu lembro que tinha um amigo meu que manjava muito disso, que era muito bom, hoje ele está na África, trabalhando lá como no PV Moçambique, e aí ele, não, vamos fazer isso e tal, ele começou a fazer, nisso chegou o bombeiro. O bombeiro chegou com calma, tranquilidade, labareda de 3, 4 metros, todo mundo assustado, né? Eu lembro que eu olhei, tinha 2 pessoas sossegadas naquela, o bombeiro e o porco espinho estava fugindo do incêndio, caminhando tranquilamente, quando vai acontecendo, só com calma, saindo do incêndio, descendo do morro. O bombeiro chegou, parou do lado desse rapaz que manjava muito e falou, o que você acha que a gente pode fazer? Está feio o fogo, né? Aí todo mundo começou a olhar o bombeiro, aí esse rapaz, estou tentando fazer isso. Acho que era uma boa. Acho que eu iria por isso que tu está fazendo mesmo. E aí foi, quando teve fogo, a minha vontade falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Se não fosse esse outro cara, a casa ia pegar fogo, e aí a insensatez do bombeiro ia ser demonstrada por causa do resultado do trabalho dele. A insensatez você não vê na hora que você está fazendo o trabalho. Você vê na hora do resultado. Quando a cobra pica, você fala, para que o encantador? Quando pega fogo no negócio, você fala, por que o bombeiro está aqui? Você não resolveu nada. Então você está fazendo o seu trabalho no dia a dia, pode ser um trabalho mesmo, literalmente, pode ser vivendo a sua vida. E parece que você está fazendo tudo certo, mas espera ver o resultado. Como que a gente vai saber que a gente está criando os nossos filhos de maneira correta?
Não é hoje. Falo os nossos, porque tem um filho pequeno, né? A maioria, assim, tudo filho pequeno. Não é hoje que você vê. Uma criança de 3, 4 anos. Calma, é depois que você vai ver. Parece que a gente está fazendo tudo certo hoje, né? Mas depois vai mostrar se a gente foi um sensato ou se a gente foi um sábio na criação do filho. Tá? Pode ser que esteja fazendo o seu trabalho direitinho lá. E você acha que não, estou fazendo melhor, estou batendo o machado aqui com força, dia após dia. Mas calma, o resultado do seu trabalho vai evidenciar se você fez aquilo com sabedoria ou se você fez aquilo com insensatez. Olha o versículo 15, porque ele ainda está falando sobre o trabalho, depois ele vai mudar de assunto no versículo 12 a 14. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. É tão chato trabalhar para o tolo, porque claro, né, ele não afia o machado, fica batendo achando que a força vai uma hora, cansa, mas dá bolha na mão dele, porque não fez o que ele deveria ter feito, né? Não é organizado, ele olha para a mesa dele e fala assim, nossa, eu não vou conseguir. Talvez se ele melhorasse aquele negócio, ele ia gostar do trabalho dele, ele poderia fazer, mas é tão chato, é tão maçante, é tão desorganizado, é tão assim, que ele não acha nem o rumo de casa. É basicamente essa expressão. Tá? Ele não consegue nem achar o rumo de casa, tá? De tanto ruim que é, né? De tão maçante que é o trabalho dele. Então o insensato é evidenciado por causa disso. Eu espero que você tenha prazer no seu trabalho. Se você tem prazer naquilo que você faz, se você dá bons resultados naquilo que você faz, se as pessoas ficam felizes com o serviço que você presta, com o atendimento que você dá, com o resultado do seu trabalho, é um indício de que você está fazendo isso com sabedoria e para a glória de Deus. Agora, se as pessoas estão infelizes com o serviço prestado por você, abra o olho, né? Porque isso pode ser um indício da sua insensatez, da nossa insensatez no nosso trabalho. Versículo 12 até o 14, agora ele vai dizer como que é a conversa do insensato. Já conversou com o insensato? Olha se ele não está descrevendo mesmo quem é a insensato, né? Tomara que não sejam essas nossas palavras. Né? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao trem o que lhe acontecerá depois? Ele está dizendo que os lábios desse insensato destroem tanto ele, mas principalmente com quem ele fala. Há um versículo em Provérbios que diz que as palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se eu não me engano, Provérbios 8, 25. Vão comer do seu fruto. Ou seja, tudo que a gente fala tem uma consequência. Se você fala como um sábio, pode trazer benefício o que você está falando. Mas se você fala como um insensato, traz morte, destrói outra pessoa. E às vezes, claro, destrói a sua própria vida. No início, eu achei até engraçado esse versículo. O versículo 15. O versículo 13, desculpa. Porque talvez a gente falaria assim, ó, no início até parece que ele está falando uma coisa boa. Mas depois você vê que não estava falando. Mas não é isso que ele fala. Ele fala assim, no início é mera tolice. Ou seja, você já percebe que não é coisa boa. Você já começa a perceber, isso vai dar ruim. Ele não está falando uma coisa legal. Ele não está falando, ele já está demonstrando a sua insensatez, mesmo que pouquinho. Então assim, até no começo, você já olha e fala, esse é o insensato que está falando. Mas no final, é uma loucura perversa, né? Então assim, aí ele chuta o balde mesmo e descancara a sua insensatez quando ele está conversando. O interessante é que no versículo 14 ele vai dizer, embora o tolo fale sem parar, é bom a gente não ficar lembrando de uma pessoa ou outra e falar assim, nossa, é verdade. Ninguém sabe o que está para vir. Já conversou com um tolo? Ele é tão tolo, tão insensato, que você fala assim, vai ficar pior o negócio. Ele vai conseguir piorar a situação. Ele vai falar uma coisa que ele não é para falar ainda. Ninguém sabe o que pode sair da boca dele. Tamanha tolice, tamanha insensatez do coração dele. E acreditem, essas pessoas conseguem nos surpreender. Quando você acha que já falou tudo que tinha de ruim, tudo que não prestava, ele consegue superar e falar uma coisa pior ainda. Esse é o insensato falando. É assim que o insensato fala.
Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 6 e versículo 7. Provérbios 18, 6 e 7. Ele diz: as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E o capítulo 19, versículo 1 diz: melhor é o pobre que vive com integridade, do que o tolo que fala perversamente. Aí, só para aqueles que estão anotando, o versículo que eu citei anteriormente é Provérbios 18 e 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então perceba que Salomão em Provérbios está dizendo a mesma coisa que ele diz em Eclesiastes. Cuidado com o linguajar do tolo, do insensato, porque ele pode destruir. Ele traz morte e não traz a vida. Então Salomão já mostrou de onde começa a insensatez, tanto daqueles que o governam, e mostrando nessas injustiças que acontecem na vida. Depois ele revelou como que é o trabalho do insensato, e agora ele está mostrando como é a conversa do insensato, para então, versículo 16 até o final, voltar para o nível mais alto da insensatez, que é quando a insensatez vem de um rei. E aí ele vai dizer: pobre da nação cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Mas feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças, e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. E daqui a pouco a gente vai concluir com o versículo 20. Agora Salomão está escrevendo sobre ele mesmo, sobre o rei. Lembra que eu já disse que Eclesiastes é praticamente um pedido de perdão de Salomão. É uma confissão dele de tudo aquilo que ele, das veredas em que ele se enredou, e ele olha para tudo isso e fala: foi uma insensatez fazer tudo isso, porque de fato o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como eu tinha escrito lá em Provérbios. Então todo aquele afastamento que ele teve gradativo da sua vida, Eclesiastes, já no finzinho, é aquela confissão de arrependimento. E talvez ele está escrevendo isso olhando para a sua própria vida, para aqueles momentos de insensatez. Ou ele pode estar olhando para outros reis daquela época. Ele diz: pobre da terra cujo rei é jovem demais. Agora, o problema não é só ser jovem demais. O próprio Salomão, lá em 1 Reis capítulo 4, versículo 3, quando ele está recebendo esse chamado de Deus, ele diz que é uma honra, né, porque depois de Davi ele foi escolhido para ser o rei, mas ele fala: eu sou como um jovem, eu sou jovem demais. Ele fala: eu sou como uma criança para reinar esse povo. Mas por outro lado, 2 versículos depois, ele vai dizer: por isso, eu peço a ti sabedoria para reinar esse povo. E o pedido agrada a Deus, e Deus de fato concede sabedoria para ele. Então o problema não é ser jovem demais. Talvez você lembre de Josias, que foi um bom rei de Israel, que começou a reinar com 12 anos. O que você estava fazendo com 12 anos? Josias já estava reinando Israel. E foi um bom rei para Israel. O problema não é ser jovem demais. O problema é que o jovem demais, muitas vezes, fazem com que os líderes façam banquetes logo de manhã. Ou seja, não está preocupado com as responsabilidades da vida, está preocupado com os benefícios que a sua posição pode lhe trazer. É claro, o rei pode comer o que ele quiser, quando ele quiser, a hora que ele quiser, ser servido por quem ele quiser. Só que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já diria o avô do Peter Parker. O tio, né? Desculpa, o tio. É sempre bom alguns especialistas para corrigir. Já diria o tio do Peter Parker, né? Então ele só quer o benefício, ele quer banquetear, ele quer aproveitar, mas não quer trabalhar. Ele não quer trazer e abraçar as responsabilidades desse cargo dele. E daqui a pouco Salomão vai mostrar que não tem problema banquetes.
no momento certo. Então, pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquete logo de manhã. Mas feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem. Há momentos para banquete, mas esses líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças. Talvez por causa do seu trabalho, talvez por causa da guerra, planejando, fazendo o seu trabalho, e não simplesmente para embriagar-se. Não comer por comer, para embebedar, para usufruir disso aquilo, mas para recuperar suas energias por causa de um dia de trabalho. Há momento para comer. Salomão está aqui falando do brasileiro. Porque o brasileiro foi povoado por um povo que veio para cá não como os ingleses foram para os Estados Unidos. Os ingleses foram para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra naquela época, para fincar residência. E quando você finca a residência, está pensando nos seus filhos, nos seus netos, e por isso eles criaram aquela mentalidade de sempre pensar no futuro. Quem fundou o Brasil pensou em vamos usufruir daquilo que tem de melhor. A gente não quer morar nesse país, a gente só quer vir aqui, usufruir de tudo e voltar para o nosso país. E a gente, talvez por ser colonizado assim, criou essa mentalidade do prazer momentâneo, ao invés de pensar no futuro. A gente quer tudo hoje. A gente não quer ralar hoje para usar os benefícios no futuro, né? Para colher desses benefícios no futuro. A gente quer hoje. Vira e mexe, eu falo para a Aline, eu me pego pensando, né? E a gente conversando. Eu queria tanto morar num lugar tal, queria tanto, quem sabe, a gente conseguir fazer isso. Daí a gente olha e eu paro e penso assim, não parece, gente, mas eu sou novo. Falo, calma. A gente quer tudo hoje, a gente quer tudo assim. Não, mas eu queria tanto hoje, um negócio desse, eu queria tanto hoje. Calma, a gente tem tanto uma cultura imediatista. Há lugar para banquete na vida. Há lugar para banquete. Olha o que ele vai dizer aqui nesses dois próximos versículos. Perceba que a dinâmica é a mesma. Pobre é a terra, feliz é a terra. Ou seja, o negativo e o positivo. E agora ele vai dizer a mesma coisa. Negativo, por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem roteiro. O preguiçoso, o procrastinador, é aquele cara que não faz nada, só sonha. Daí a casa começa com roteiro. Aí o telhado começa a se envergar, ele não faz nada. Ele é preguiçoso, ele é procrastinador, ele não vai fazer nada. Agora no versículo 19, o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Ao invés da preguiça, que deseja tudo agora, mas não quer trabalhar, ganhe primeiro o seu dinheiro. Aí depois você pode banquetear. O problema é que o rei queria usar só da posição dele para banquetear, e não do dinheiro que ele poderia conquistar, quem sabe guerreando com outro país, pegando os despojos, e daí sim, vamos agora comemorar. Perceba que há tempo para você banquetear e beber o seu vinho, mas não como fruto da preguiça. Isso é loucura, isso é insensatez. Desde que isso seja fruto do seu trabalho, do dinheiro que você conquistou. Aí sim há lugar para isso. Então Salomão mostrou que a insensatez começa nos governadores, quando trocam as posições, as injustiças que a gente vê na vida. Ele mostrou a insensatez no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz corriqueiramente. Ele mostrou como que é o trabalho de um insensato, ele mostrou como é a conversa de um insensato, e agora ele está terminando mostrando que a insensatez pode vir lá de cima de um rei. Triste a nação, né? Pobre da terra, que tem um rei tão insensato assim. Aí você pode dizer, realmente, o chefe é insensato, ou o rei da nossa nação, para não ser presidente, é insensato. Meu vizinho é um insensato. Não sei quem. Então, quer saber? O que a gente tem que fazer diante de tudo isso? Olha o que Salomão vai dizer no versículo 20, concluindo esse pensamento dele. Nem pensamento insulte o rei. Então, espera aí, ele acabou de falar de um rei insensato, de um rei que faz banquete de manhã, de um rei que só quer saber de se embebedar, de um rei preguiçoso, que o telhado está se envergando e a goteira começa a cair na casa. Ele está falando desse tipo de rei. Talvez de um rei que todo mundo está falando mal dele, porque ninguém aguenta mais ele. Salomão está dizendo, nem em pensamento insulte o rei. Nem mesmo em seu quarto, no íntimo do seu quarto, amaldiçoe o rico.
Lembra? A liderança daquela época, né? Os ricos, os influentes, aqueles que eram líderes daquela sociedade. Olha o que ele diz no primeiro versículo, né? De uma forma até meio, parece C.S. Lewis escrevendo aqui. Ele vai dizer, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Sabe aquele, um passarinho me contou? É isso que Salomão está dizendo. Mostre a sua insensatez, mas cuidado. Se você mostrar a sua insensatez falando mal do rei, um passarinho pode contar aquilo que você falou. Em última instância, o que Salomão está dizendo é, o que a gente faz diante da insensatez? Não age como insensato. Mas o meu chefe é um insensato. Então você não vai agir com insensatez. O rei é um insensato, mas você não vai agir com insensatez. Não, mas o meu vizinho, a minha esposa, o meu marido, é tudo insensato. Mas você não vai agir como um insensato. Seja louco de falar mal do rei, mesmo que o rei seja o maior dos insensatos. Como que a gente responde o mal? Vamos lá para Romanos capítulo 12, eu quero encerrar com esse versículo. Romanos capítulo 12. E nós vamos encerrar com esses versículos. Romanos 12, versículo 17. Diz assim, não retribuam, Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como você vence a sua insensatez, ou a insensatez alheia, daqueles que estão convivendo com você, sendo um sábio, agindo da maneira que Deus deseja. Que Deus nos ajude a fazer isso. Amém?